Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Essa é uma aula gravada para o Instituto Federal Catarinense, campus de Araquari, para os alunos do curso de licenciatura em Ciências Agrícolas. O meu nome é Mariana Elois e eu vou apresentar hoje um breve apanhado sobre a genética. Eu vou começar a apresentar minha tela. Se eu apresento ela antes de começar a gravar, ela trava. Então vamos lá. Para iniciar o assunto, a gente vai relembrar um pouquinho o DNA e qual é a função dele. Então é no DNA que estão contidas as nossas informações. E o DNA ele está lá dentro da célula, localizado no núcleo celular. Aqui nós temos duas representações do DNA. Aqui ele está condensado na forma de cromossomo e aqui nós vemos ele na forma descondensada, no formato de fita dupla hélice. O DNA ele se condensa quando a célula vai se dividir. Caso contrário, ele fica nessa representação aqui que a gente está vendo aqui, que é na forma descondensada. Nós sabemos que o DNA ele é uma grande fita, não é mesmo? É uma grande fita de DNA. E do que é formada essa fita? Do que o DNA é constituído? O DNA é constituído de nucleotídeos. Então, cada nucleotídeo vai se agrupar ao outro e vai formar a fita do DNA. Então, cada nucleotídeo tem um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Aqui nós temos uma outra imagem mostrando um nucleotídeo também, com o seu fosfato, com a sua pentose e com a base nitrogenada. As pentoses elas podem ser de dois tipos, ribose ou desoxirribose. Nós temos a ribose lá presente no nucleotídeo quando a gente está falando de RNA, que não é o nosso caso agora, tá bom? A gente está falando de DNA. Então, sempre vai ter o que lá? Uma desoxirribose como uma pentose, tá bom? Então, a gente só vai falar de desoxirribose hoje. Então, os nucleotídeos eles se agrupam um embaixo do outro, né? E formam uma fita de DNA. A gente tem que lembrar também que o DNA ele é dupla fita. Então, a gente vai ter uma cadeia de nucleotídeos de um lado e uma cadeia de nucleotídeos do outro lado, tá? Então, aqui nós temos ó, o fosfato do nucleotídeo, a pentose e a base nitrogenada. As bases nitrogenadas, elas podem ser 4, né? Adenina, timina, guanina e citosina. Lembrando que a adenina, ela só se liga com a timina e a citosina só se liga com a guanina. Um macete muito bom para a gente lembrar dessas combinações é lembrar de dois cantores, o Aguinaldo Timóteo e a Gal Costa, tá? Depois que eu aprendi esse macete, eu nunca mais esqueci as combinações da base nitrogenada. Então, é sempre A com T, C com G, ou G com C, T com A, tá? E outra coisa que a gente também tem que falar é que uma base nitrogenada, ela sempre está ligada, por exemplo, se ela é uma purina, ela sempre vai estar ligada com uma pirimidina. Então, as purinas são A e G, e as pirimidinas são T e C. Então, eu sempre tenho uma purina ligada a uma pirimidina e uma... E ao contrário também é válido, né? Outro macete para a gente lembrar também das purinas, quem que é purina e quem que é pirimidina. Se a gente lembrar de purina, lembra pureza, né? E pureza lembra o quê? Água. Então, aqui a gente tem, ó, AG, água. A e G são purinas. O que restar é pirimidina, que é o T e o C, tá bom? Então, aqui a gente tem uma outra representação, né, da estrutura do DNA, e essas duas cadeias de nucleotídeos, elas se dobram e dão esse formato helicoidal que a gente conhece da estrutura do DNA. Então, vamos assim dizer que o grupo fosfato e as pentoses, ela forma o corrimão da escada. E as bases nitrogenadas, elas formam os degraus, tá bom?
Avançando um pouquinho no nosso conhecimento, se alguém perguntasse o que estuda na genética, o que é isso que a genética fala, né? Então, a genética ela estuda a transmissão dos genes e os genes também propriamente ditos, né? Então, estuda os genes e a sua transmissão, tá bom? Agora já aparece uma palavra bem interessante aqui, genes. O que são esses genes, tá bom? Os genes nada mais são do que partezinhas, pedaços do DNA. Então, vamos lá entender isso melhor. Aqui eu tenho uma fita de DNA, né? E aqui em azul escuro estão representadas as regiões codificantes. Em azul mais claro, nós temos as regiões não codificantes. As regiões codificantes são as regiões que a gente tem os genes, tá bom? Então, são nessas regiões que estão contidas as nossas informações. Então, ali que tá as informações que vão determinar a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, a cor da minha pele, a minha altura e diversas outras características. Estão nessas regiões codificantes, onde estão os genes. E o que tem, então, qual a função das regiões não codificantes? Anteriormente, as regiões codificantes elas eram chamadas de DNA lixo, porque os cientistas acreditavam que ela não tinha uma função. Mas hoje já se sabe que as regiões não codificantes elas são muito importantes, principalmente para manter a estabilidade do DNA e também para ajudar as regiões codificantes a expressarem esses genes, a expressarem as informações que estão ali, tá bom? Então, aqui eu tenho um cromossomo. A gente já falou o que são cromossomos, não é? É um DNA condensado. Então, eu tenho um cromossomo aqui, que é uma molécula de DNA condensada, e eu tenho outro cromossomo aqui, que é outra molécula de DNA condensada. Por que eu tenho 2 cromossomos de cada? Porque um eu recebi da minha mãe e o outro eu recebi do meu pai. Então, os cromossomos eles estão sempre aos pares. E cromossomos aos pares são chamados de cromossomos homólogos, tá bom? E aqui eu representei em preto um gene, tá bom? Então, eu tenho um mesmo gene, e um eu recebi da minha mãe e o outro eu recebi do meu pai. É sempre assim, eu sempre vou receber um de cada. Aí, da minha mãe, eu recebi um azão, e do meu pai, eu recebi um azinho, tá? E o que significa esse azão e azinho? A gente vai ver agora. Uma outra coisa que eu quero falar, deixar claro, gente, é que aqui eu estou representando um único gene, tá bom? Mas num cromossomo tem diversos genes, tá bom? A gente está representando um só aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então vamos lá, o que são esse azão que eu recebi da minha mãe e esse azinho que eu recebi do meu pai? Eles são alelos, tá bom? E alelos o que são? São variações do mesmo gene. Então, eu recebi a azão da minha mãe e azinho do meu pai, tá bom? Então, eu tenho variação do mesmo gene. É o mesmo gene com não com informações diferentes, mas com variações alélicas, tá bom? Outro sistema legal para a gente estudar gente, esqueci a palavra. Estudar os alelos e os genes é o tipo sanguíneo, tá? Então, nós temos os tipos sanguíneos tipo A, tipo B, tipo AB e o tipo O. Quem é do tipo A tem o alelo IA. Quem é do tipo B tem o alelo IB. E quem é do tipo O tem o alelo Izinho. Então, eles são é o mesmo gene, tá bom, gente? É o mesmo gene. É um gene chamado gene I, mas que ele tem essas variantes alélicas. Por que aqui eu tenho iazão e outro iazão aqui? Porque eu recebi um do meu pai e eu recebi um da minha mãe. Aqui é a mesma coisa. Ia, iazão e izinho. Recebi um da minha mãe e um do meu pai. Tá vendo que eles podem ser iguais, né? Eu posso receber a mesma frequência alélica ou eu posso receber variantes diferentes. Quando eu recebo variantes iguais, nós dizemos que somos homozigotos. Então, tá vendo aqui? Amarelinho, amarelinho, igual. Homozigoto. Azão, azão. Aqui são representações diferentes, heterozigoto. Então, se eu receber um Bzão e um Bzinho, eu vou ser heterozigoto,
tá bom? Tudo que é igual é homozigoto, tudo que é diferente é heterozigoto. Quando a gente estava falando aqui do sistema ABO, nós vimos duas palavrinhas interessantes aqui também, né? Aqui a gente tem fenótipo e genótipo. O que quer dizer isso, então? O genótipo é o conjunto de genes do indivíduo. Então, eu posso ser azão, azão, eu posso ser azão, azinho, eu posso ser azinho, azinho, bezão, bezão. Tá bom? E o que é o fenótipo? O fenótipo é a expressão dos genes. Então, aqui no sistema ABO, a gente pode ver o meu genótipo, que está lá no meu DNA, é um IA, IA ou IA, Izinho. E como eu vou expressar essa informação? Sendo do tipo sanguíneo A, tá bom? Isso, então, a expressão desse gene é o fenótipo. Então, o fenótipo é o quê? O que a gente vê na gente mesmo, tá? A cor dos olhos, a nossa altura e todas as outras nossas características. Mas um adendo, o que a gente tem que lembrar é que o fenótipo, ele é influenciado pelo ambiente. Então, o fenótipo é o conjunto dos genes mais o ambiente. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma pessoa que ela não tem nenhuma predisposição ao câncer, tá bom? Ela não tem nenhum gene com predisposição ao câncer. Mas ela sempre vai na praia e ela sempre fica no sol e ela não usa protetor solar. Vai chegar um determinado momento que essa pessoa, ela vai desenvolver um câncer de pele, por exemplo, tá? Então, mesmo não tendo o genótipo para desenvolver um câncer, o ambiente influenciou aquela pessoa a desenvolver um câncer. O contrário também é válido. Por exemplo, uma pessoa que tem predisposição ao câncer, então ela já tem um gene que é um gene de predisposição para um câncer, mas ela se cuida, por exemplo, ela usa sempre protetor solar e o ambiente ele não exerce muita pressão sobre o gene, ela pode nunca desenvolver a doença, tá? Nós temos um outro exemplo também de raposas. Tem algumas raposas que elas mudam a pelagem dependendo da época do ano. Então, quando dependendo de determinada época do ano, o pelo dela é mais claro. Em determinada época do ano, o pelo dela é mais escuro. E isso é determinado pelo ambiente, tá bom? O que é importante a gente também saber são os conceitos de haploidia, diploidia e triploidia. O que é um indivíduo haploide? O indivíduo haploide, ele só tem um gene, tá? Ele só tem um genoma. Então, qual é um exemplo de organismo haploide? Nós podemos citar as células germinativas. As células germinativas são as células que formam os gametas, tá bom? Então, eu tenho um espermatozoide e um ovócito. Eles são haploides, tá? Eles só têm um gene. Por que eles só têm um gene? Porque quando eles fecundarem para a formação do óvulo, eles vão recuperar a diploidia. Concordam comigo? Então, por exemplo, nós seres humanos, nós temos 46 cromossomos. Então, já vou adiantar, né? Nós somos diploides, nós temos 2 genes. Nós temos 46 cromossomos. As células haploides, elas só têm 23. Então, quando elas se juntam, um espermatozoide e um ovócito, eles vão ter quantas agora? 46, tá bom? E aí eles vão recuperar a diploidia. Nós somos indivíduos haploides, nós somos então considerados 2N, com 2 genes, um que eu recebi da minha mãe e um que eu recebi do meu pai. E um indivíduo triploide, nós podemos citar a banana, tá? A banana ela é triploide, ela tem 3 genes, então nós chamamos de 3N. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as mutações, tá bom? Então, o que é uma mutação? Qual que é o conceito de mutação? Mutação, então, é uma modificação súbita e herdável no material genético de um organismo, que pode ou não causar uma modificação fenotípica. Então eu tenho lá o DNA, então é uma mutação, ela ocorre lá no DNA, lá nas bases nitrogenadas do DNA, ou num cromossomo todo, né, na molécula toda do DNA, e ela pode ou não
causar uma modificação fenotípica. Então, ela pode se expressar no indivíduo ou ela pode ficar lá quietinha, silenciosa, tá bom? Vamos explorar um pouquinho mais isso. Então, as mutações, elas podem ser espontâneas ou elas podem ser induzidas por agentes. Então, vamos começar falando das mutações espontâneas. O nosso corpo, quando nós estamos realizando a divisão celular, as nossas células estão sempre atentas a possíveis erros que possam acontecer. E quando esses erros ocorrem, elas tomam medidas, tomam providências para recuperar a estabilidade do sistema, tá? Então, a gente tem o que é chamado de checkpoints. Então, as células, elas ficam verificando se aquele DNA, se aquele material, as proteínas que estão sendo produzidas, elas estão certinhas, corretinhas, tá bom? Só que o que pode acontecer? Pode acontecer falhas nesse sistema de reparo e ela deixa passar alguma mutação, tá? Então, isso acontece de forma espontânea. Pode ser que na hora de dividir as duas células, um cromossomo vai para um lugar que não era para ir, tá? Então, são mutações espontâneas, como o próprio nome já diz. E também nós temos as mutações induzidas por agentes. E esses agentes, eles podem ser biológicos, físicos ou químicos. Dentre os biológicos, nós podemos citar os vírus e as bactérias. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui na foto. O HPV e a hepatite B. Tá? São 2 agentes biológicos que causam mutações nas células. Nesse caso, ela é induzida por um micro-organismo, o vírus. Dentre os agentes físicos, a gente pode citar a radiação ionizante e os raios UV. Eu não sei se vocês sabem, mas há um tempo atrás, se eu não me engano, isso aconteceu em 1987, lá na cidade de Goiânia, 2 catadores de recicláveis, eles encontraram um aparelho radioterápico jogado na rua. E eles recolheram esse aparelho, eles desmontaram e eles venderam as peças. Só que esse aparelho, ele continha césio, tá? E césio é um elemento altamente ionizante, tá? Ele emite muita radiação ionizante e essa radiação, ela penetra nas nossas células, causando mutações. Esse é considerado o segundo maior acidente causado por radiações, tá? Deixou mais de 200 pessoas contaminadas e 4 pessoas morreram. Então, é bem perigoso, tá bom? E os raios UV também são, então por isso que a gente sempre tem que estar usando protetor solar quando a gente vai na praia, quando a gente vai sair de casa, porque esses raios diretamente na gente podem causar mutações. E por fim, nós vamos falar um pouco dos agentes químicos, tá bom? Os agrotóxicos, quimioterápicos e a própria poluição. Aqui na foto representada nós temos um moço que ele está exposto a um agente químico, né? Provavelmente aqui é um agrotóxico, que pode causar mutações que levam ao câncer e até à morte. Então, onde as mutações ocorrem? Elas podem ocorrer em qualquer célula, em qualquer estágio do ciclo celular, tá? Então, elas podem ocorrer tanto em células somáticas quanto em células germinativas. Células somáticas quais são? São todas as células do nosso corpo. E as células germinativas? Células germinativas são aquelas células que formam os gametas, como nós havíamos comentado anteriormente, tá? Então, vamos falar um pouquinho das mutações somáticas. Elas ocorrem na mitose. Então, a mitose é um tipo de divisão celular onde uma célula dá origem a 2 células idênticas, com a mesma quantidade de material genético dentro delas, tá? Essa mutação, ela permanece restrita ao indivíduo. Então, esse indivíduo ele não vai passar essa mutação para a próxima geração. Por quê? Porque essa mutação não ocorreu lá nas células germinativas, tá bom? Elas geralmente levam um aglomerado de células que pode provocar a formação de tumores. Então, é aqui que entram os cânceres, por exemplo, tá? Eles são formados por mutações somáticas. Eu trouxe um exemplo aqui de heterocromia, que são olhos, né, de cores diferentes, que é uma mutação somática, e aqui também uma maçã, que tem cores diferentes, por uma mutação somática também.
E as mutações germinativas, elas ocorrem na meiose. Então, a meiose é um tipo de divisão celular que dá origem a células, mas com metade do material genético. Lembra que a gente já tinha falado antes, né? 23 cromossomos apenas. E essa sim pode ser transmitida para as próximas gerações, tá? Porque é bem lá na hora da fecundação mesmo. Aqui a gente tem um exemplo de um gatinho que o pai, né? O pai ou a mãe dele tinha uma mutação que determinava orelhas recurvadas. E aí ele nasceu com essas orelhinhas assim. E o paizinho dele, a mãe dele, eles eram gatos normais, tá? E a mutação ela se expressou na prole. Dentre as mutações, nós temos as mutações gênicas e as mutações cromossômicas. O que são mutações gênicas? O próprio nome já diz, né? É uma mutação no gene. Então, a gente já viu o que é gene, né? Então, é uma mutação que ocorre lá no gene, tá? Então, a gente tem a fita de DNA, os genes colocados ali, e essa mutação ela ocorre no gene. E a gente tem mutações cromossômicas, tá? Que a gente tem o cromossomo, uma molécula inteira de DNA, e ali ocorrem mutações. A gente vai explorar um pouquinho dessas duas. As mutações gênicas, elas podem ser de vários tipos, tá, gente? A gente tem uma diversidade de mutações gênicas. Aqui eu trouxe algumas, que são as de substituições de bases, inserções e deleções, inversões, mutação silenciosa, mutação de sentido trocado e mutação sem sentido. Então, como que ocorre as mutações de substituição de bases? Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente tem bases nitrogenadas que são purinas e bases nitrogenadas que são pirimidinas. E que elas sempre estão em pares, né? Sempre uma purina com uma pirimidina e vice-versa. Então, uma substituição de base de transição é quando eu troco uma pirimidina por uma própria pirimidina, tá? Então, aqui no caso eu troquei um T por um C. Ou de uma purina para purina mesmo, né? Eu troquei um A por um G. E as transversões é quando eu troco uma pirimidina para purina, tá? Eu troquei para outro grupo. Então, eu tenho o T aqui, que é uma pirimidina, e eu posso trocar essa base para um A ou um G. Aqui eu tenho um C, eu troquei por um G ou por um A. A mesma coisa também acontece no inverso, né? Quando eu tenho aqui as purinas sendo trocadas por qualquer tipo de pirimidina. A inserção, a deleção e a inversão, o próprio nome já diz. Então, lembrem sempre daquela estrutura de DNA que a gente viu lá no comecinho, né? Eu tenho as bases nitrogenadas e aqui o que aconteceu? Eu tive a inserção de uma base que não era para estar aqui, tá? Aqui aconteceu o contrário. Eu tive a deleção de uma base. Eu tinha um A aqui e ele sumiu daqui. E a inversão também é bem o que o nome já diz, né? O sentido aqui das bases nitrogenadas, ele é invertido, tá? E ele é invertido com as duas bases, não é só uma base que muda, né? São as duas bases, não, desculpa, as duas fitas, né? Tanto essa aqui quanto essa aqui, elas são invertidas. Então, aqui, ó, a gente começava com C, terminava com T. Aqui a gente começa com T e termina com C. Ele inverteu essa posição. E o que é uma mutação silenciosa? Então, vamos lá entender isso aqui. Nós tínhamos falado que a gente tem as bases nitrogenadas, né? Então, a gente tem lá as bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, elas vão dar origem aos aminoácidos. Então, a cada três bases, eu formo um aminoácido. Então, vamos pensar num exemplo análogo. Se eu juntar as letras M e A, R, eu vou formar a palavra mar, tá? O mesmo acontece aqui. Se eu juntar 3 bases, eu vou formar um aminoácido, tá? Então, o que é uma mutação silenciosa? É quando eu junto essa trinca de bases aqui, só que
o aminoácido que eu vou formar, ele é igual, tá? Ele é igual ao aminoácido que seria formado se eu não tivesse aquela mutação. Então, aqui era para ser TTA, para formar esse aminoácido aqui. Eu troquei por TTG, né? Era para ser um A aqui, é um G. Só que ele leu para o mesmo aminoácido. Então, acabou que não teve muita diferença. Então, essa é uma mutação silenciosa. Agora, já aqui, quando é uma mutação de sentido trocado, ela vai mudar o aminoácido que era para estar ali, tá? Então, aqui, nesse caso, era para ser um CAT. E o que aconteceu? CCT. Trocou o aminoácido, tá? Então, aqui a gente já tem um problema. A gente vai formar uma proteína defeituosa, tá? Lembrando que o conjunto de aminoácidos sempre forma uma proteína. E aqui tem um exemplo bem legal de uma mutação que ela é expressa fenotipicamente, uma mutação de sentido trocado. A gente até falou disso em uma aula com o professor. A gente estava falando sobre sais minerais, a gente falou do ferro, e aí a gente falou sobre a hemoglobina e sobre o transporte de oxigênio. Então, aqui, ó, para formar uma hemácia, eu tenho aqui essas 3 bases, tá? Que vão formar uma glutamina, que forma uma hemácia normal. Só que aqui, o que aconteceu? Eu tive a troca de uma base. Era para ser um T e virou um A. Aí eu tenho uma hemoglobina, eu tenho um outro aminoácido sendo formado aqui e uma hemoglobina mutante. E essa hemoglobina mutante, ela não consegue captar o oxigênio e distribuir para o corpo da mesma forma que uma hemoglobina normal faz, tá? Então, aqui é um exemplo de mutação de sentido trocado que é expresso fenotipicamente. E uma mutação sem sentido? Então, lembra quando eu falei que se eu juntar 3 letras, por exemplo, S ou L, eu vou formar Sol. A gente tem algumas trincas de bases que elas falam pro sistema, ó, para que a proteína já está completa, tá? É tipo um stop. E aí acontece que às vezes esse stop ele é dado na hora errada, tá? Não era para parar aqui, era para continuar sintetizando a proteína, mas a gente tem esse C trocado por um T, que gerou um código de stop. E aí a célula parou de produzir essa proteína e essa proteína ficou incompleta. É uma proteína truncada. E as mutações cromossômicas? Eu acho que ela é bem mais fácil da gente entender, tá? Ela é bem mais tranquila. Então, a gente tem aqui um cromossomo original, tá? Esse aqui é um cromossomo, os 2 cromossomos, né? Um que eu recebi da minha mãe e do meu pai. E na deleção, o que acontece? Eu perco um pedacinho desse cromossomo, tá vendo? Tá faltando 2 partezinhas dele. Aqui na adição é o contrário. Eu adiciono um pedaço de DNA que não era para estar aqui. Duplicação. A gente tem 2 vezes a mesma informação aqui, tá? Uma inversão. Eu troquei o sentido das coisas. Pode ver que aqui no original eu tinha laranja, verde e laranja. Aqui eu tenho laranja, verde. Ele está invertido. E a translocação é quando eu pego uma partezinha do cromossomo aqui e coloco ele lá no cromossomo do ladinho dele. Tá bom? Essas são mutações cromossômicas estruturais. Nós também temos as mutações cromossômicas numéricas. Então, a gente sabe que a gente tem 46 cromossomos. E nas mutações cromossômicas numéricas, esse número ele muda. Por exemplo, na síndrome de Down. A síndrome de Down, ela tem 47 cromossomos. Pessoas com síndrome de Down têm 47 cromossomos. Aqui no 21, tá vendo? Era para ser só 2 e a pessoa tem 3. Isso acontece com diversas outras síndromes. Síndrome de Turner, por exemplo. Tá? Que é quando a mulher, né? A pessoa que tem a síndrome de Turner, ela não tem um X. Tá? Esse X aqui, ó, ele some.
E síndrome de Klinefelter? É quando eu tenho mais de um X. Eu vou ter, por exemplo, mais um X aqui. Tem alguns casos que eu tenho mais 2, tá bom? Então, essas são mutações cromossômicas numéricas. Elas geralmente estão associadas a síndromes, tá bom? Síndrome de Down, Klinefelter, Turner e várias outras. As mutações, então, de tudo isso que a gente viu, elas são boas ou elas são ruins? Tá? Elas são muito boas, pessoal, porque sem as mutações a gente não teria a variabilidade de espécies que a gente tem hoje. Então, ela é fonte de variabilidade genética, ela é a matéria-prima da evolução, tá? Quais são os efeitos prejudiciais das mutações? Principalmente esses que a gente viu, né? Ela causa muita doença, muitas síndromes, muitos distúrbios, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre variabilidade genética, sobre a mutação como uma matéria-prima da evolução, tá? Na próxima aula. Mas por hoje é só, tá bom, pessoal? Muito obrigada por assistir. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, seja na aula, seja pelo Classroom, fiquem à vontade. Obrigada, pessoal.